No final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava naquela... os aliados estavam ali, né, tentando, mas tava aquela coisa... Não vai, não vem. Não vai, não vem e tal. A Alemanha pensou assim, não, a gente vai mandar agora um ataque massivo, vamos com tudo que é força para lá. Foi, puf, levaram todo mundo. Por que os caras perderam a guerra? Acabou a comida. Mamãe, no céu tem pão? Um detalhe bem importante, né? Bem importante. Daí a gente pergunta, o que a comida tem a ver com o poder bélico da Alemanha? Tudo, né? Pô, nesse caso determinou a derrota dos caras. Então, assim, são detalhes que muitas vezes não são contabilizados, mas que acabam sendo fundamentais Periodização. Dentro do processo. Periodização do treinamento. E aí, só que aí o que acontece hoje em dia? O garoto saiu da faculdade, faz um curso no final de semana, aí tem 4 horas de um determinado esporte, segunda-feira ele virou coach. Eu quero te contar o meu segredo agora. Então conta. Eu sou coach. Ele virou treinador daquilo lá. Coach ainda. Tem doutor aí dando curso, que tem livro, que você pega o currículo do cara. Eu sou doutor, eu tenho cara livro. Se ele falar de camiseta e blog, eu vou dar uma espadada nele. O cara foi estagiário de cycling. O cara foi estagiário de cycling. 6 meses. Ele se formou, aí ele foi estagiário de cycling. Aí depois ele entra no mestrado para responder uma pergunta, né? Que a tese é para responder uma dúvida. Dissertação, qual dúvida que é em treinamento de força, aí vira doutor em treinamento de força, aí dá curso. Só que ele nunca treinou ninguém, ele não treinou nem a si mesmo, porque não dá tempo. Você vê pelos anos que não dá tempo, o cara não teve tempo para fazer isso. E aí você, aluno, você recém-formado, está lendo esse livro, está assistindo esse curso e está usando com o seu aluno, com o seu cliente ou com o seu atleta. Vai dar resultado? E coisas bem... Pode dar, mas... Bem mal interpretadas, né? Até porque pega também uma inocência do aluno. Exatamente. Então muitas vezes o cara sai ali, ele tá sem um norte, e aí tu recebe uma... Eu sempre uso o exemplo da pedagogia do morro. A pedagogia do morro ela é ótima para esse tipo de exemplo prático. Quando você é adolescente, você tá lá com 14, 15 anos, chega um traficante e diz para você o seguinte: cara, vocês são muito importantes pra mim. Vocês são a minha família. Eu vou dar pra vocês aqui, ó, um foguete, uma arma, porque você é muito bom fogueteiro. Você pega esse revólver, você mata todo mundo, cara. Você é sensacional, eu preciso de você. O que você deu pra aquele adolescente, pra aquele jovem? Um motivo pra que ele seja encaixado em alguma situação relevante, que é avisar o traficante da subida da polícia, etc. Isso acontece em todas as áreas. Um jovem profissional saindo de uma faculdade, ele é imaturo, ele é inseguro, ele não conseguiu ainda trabalhar a consciência, a personalidade profissional dele de forma geral. E aí chega esse cara, ou estes caras, e dá a camisetinha e estendem a mão para esses caras. Sabe? Diz assim, não, você pertence, sabe, você é da nossa família, você agora tem um time, você é do hashtag team, não sei o que, team blá blá blá, e aí você se sente importante nisso. Incluído. Incluso, exato. E aí quando você pertence a algo, você mata por esse algo, você defende isso, você se torna uma coisa que eu abomino de todas as maneiras, que é o fanatismo. Você se torna fanático. Pessoas fanáticas, elas ficam cegas para as informações. Você está explicando, desenhando, ele não vai enxergar, porque ele foi contaminado pelo fanatismo. Seja ele religioso, político, esportivo, científico, você não ter uma cabeça aberta
Eu não estou dizendo para você mudar suas crenças, mas eu estou dizendo para você se permitir evoluir dentro de um contexto discursivo, de ciência, de você entender o que o outro está falando de maneira lógica e científica. Não sair levantando uma bandeira, não sair vestindo uma camiseta ou publicando frasezinhas em rede social dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Porque essas pessoas... Exatamente, assim, tipo, gratidão, pô, sabe? Cara, o Pinguins de Madagascar já diziam isso, né? Assim, como é que nós vamos enganar, convencer eles? Usando a estratégia mais fácil e mais contundente. Basta você fazer uma carinha de bonzinho e dar um sorriso. Então as pessoas se transvestem de uma maneira muito sacaneadora, dizendo gratidão, dizendo, ai, veja, você é da nossa família, você é do nosso time, você veste uma camiseta. Isso para o jovem é contaminante. Nós já fomos jovens e muitas vezes cometemos absurdos discursivos, informações erradas, defendendo uma coisa que foi nos mal contada. Só que aí você pega, vamos falar de resultado de novo, né? Que treinamento é resultado, a gente falou isso, medalha. Se você pegar os caras que ganham medalha, eles não são dessas escolas, eles não são desses grupos. Às vezes eles nem aparecem, nem conhecem. Nem conhece. É bem comum isso. Daqui a pouco sai um medalhista, você não... de onde é que está? Jean-Pierre Egger, melhor preparador físico, dos melhores treinadores de força da atualidade. Ninguém conhece esse cara. Ninguém conhece. Conhece, ainda bem, Verkhoshansky, mas conhece um monte de americano aí e tal, mas esse cara não conhece. Esse cara tem várias medalhas, fez vários no currículo, vários esportes, só que ninguém conhece ele. Então os que têm resultado, eles não aparecem, eles talvez não tenham um livro ainda, porque não deu tempo. Que é uma pena, né? Talvez. É uma pena. Alguns têm, mas é difícil encontrar, porque não tem a mesma propaganda, não tem o mesmo marketing. E às vezes também é assim, porque ele tem outra cabeça, são outras pessoas. É difícil às vezes o cara outras também orientações, escrever né? também, Outra... né? É difícil. É difícil o cara escrever. Escrever é uma coisa complicada porque também nos formatam de uma maneira, de uma escrita. Quem acompanha o blog, quem acompanha os nossos livros, eu tenho o Ricardo tem uma parte escrita no meu livro de treinamento de força e coisa. Ele tem um livro, um e-book sensacional que é do método russo. Em breve vai estar aí para vocês também poderem. Quem faz o curso dele online ganha esse e-book, parte dele. Então daqui a pouco está aí na mesa de vocês. Nos tiraram a essência da naturalidade, do escrever de maneira como nós achamos ou nós desenvolvemos essa capacidade de escrita. Nos formataram, eu vou usar um exemplo das regras da ABNT. Eu tenho raiva disso, entendeu? Eu tenho raiva, regramento. Porque assim, cara, você não consegue se expressar às vezes o teu raciocínio e ainda querem que tu te expresse o teu raciocínio quadrado. Puxa, cara, é difícil pra nós, entendeu? Porque é difícil você entender o que você tá propondo de maneira lógica e ainda querem que você faça de uma maneira que eles entendem ser correta. E aí, do outro lado, tem a rede social, que tem que ter o emoticon, tem que ter a hashtag, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu defendo uma coisa assim que eu acho que quase ninguém defende, né? Mas se perdeu isso na academia, já quando o aluno entra na universidade, ele já entra com esse negócio de ler artigo, mas olha, comece lendo teses e dissertações. Por quê? Por mais que a tese esteja ruim, você pelo menos vai conseguir captar a essência do trabalho. A metodologia, o processo. Isso, o que o cara se baseou para escrever e tudo mais. Porque quando você pega um artigo... Ele está muito reduzido também, muito formatado, muito quadrado, né? O artigo é meio que um Frankenstein, né? Você meio que tira umas coisas... Às vezes você quer colocar uma informação que é muito essencial, só que você tem que tirar porque o editor não gostou. O revisor acha que é uma bosta. Sim. Pô, cara, às vezes aquilo ali mata o trabalho. Não, mata. Porque você tem... O que é o desenvolver a ciência? É um processo criativo, é um processo de raciocínio, é um processo, sabe, de se quebrou isso. Hoje você tem mestres, doutores, que é vergonha. O Brasil produz números de pessoas formadas. São vários, centenas de mestres e doutores que estão o quê? Desempregados, sem colocação no mercado, porque se baseia em números. No livro Metabolismo Energético, eu trago o primeiro capítulo sobre ciência. O Brasil hoje publica muito o quê?
Coisas que não prestam pra nada. Quando o professor vai lá se apresentar, eu sou o professor doutor André Lopes, e eu tenho artigos assim, assado e coisa, tarará. Cara, legal, isso é importante você produzir ciência, mas não são aqueles números que vão te dar a importância, vão te dar a tua real aplicabilidade. É quanto que aqueles artigos ajudaram na ciência. Eu conheço pesquisadores que tem 200, 300 artigos e que não tira um que preste dali de dentro. Tem pesquisa. Poxa! Hoje em dia, 2018, tem pesquisa que é assim, treinamento de força. Um grupo faz força, outro grupo faz resistência. Aí é o resultado, a conclusão. Quem fez força ganhou força. Quem fez resistência ganhou resistência. Em 2018 tem pesquisador aqui no Brasil, tem pesquisador nos Estados Unidos. No mundo, não é só Brasil, é mundo também. Vou fazer uma ressalta aqui. Aí é dose, né? Em relação, quando eu tava lá no IoT, um dos professores lá mais antigos, médico lá, ortopedista, já há quase 100 anos, sei lá quanto tempo o cara já tá lá. É uma múmia. O cara é uma múmia. Inclusive, ele tá aqui no nosso cenário. Obrigado por estar participando, professor. E ele falou o seguinte, uma coisa que eu nunca me esqueço, cara. Olha, se você pegar as teses aqui, nossas teses e dissertações aqui do IoT, dos 5 anos, né? Dos últimos 5 anos. Ele faz um paralelo assim, tava, acho que era que anos que era? 2010. 2010. Ah, desgraçado! Quem ensinou? Acertou de novo, a miserável. 2016. 2011 para baixo, você pode queimar tudo. Por quê? Porque é uma área totalmente prática, você tem técnicas. A técnica vai aperfeiçoada, as técnicas antigas... Não vão servir para aplicar agora. Para aquilo ali, para aquela, sei lá, aquela... Essas ferramentas. Porque é muito prática a área. Então, assim, dali para trás já não serve. Então, os caras têm que aperfeiçoar a técnica. Por quê? Porque é uma área essencialmente só prática, né? Você não tem ali, você não tem tempo para ver, a gente vai botar essa prótese aqui, daqui a 50 anos você volta. Um artigo publicado pela Nature saiu agora, falando que Nature, uma das maiores revistas do mundo do ponto de vista científico, um fator de impacto absurdo, todo pesquisador em algum momento passa o seu olho pela Nature para ver as descobertas e assim por diante. Publicou um trabalho dizendo que mais de 90% dos artigos hoje publicados são irrelevantes para a humanidade. E eu ressalto que eles foram gentis. 90% eles foram gentis. Porque se nós cair... E não foi trocadilho. Não foi trocadilho gentil, tá? Juro. Não foi gentil. Eu juro que não foi trocadilho. Foi espontâneo. Foi espontâneo mesmo. Mas eles não foram gentis dentro do processo. Porque assim, quando nós trazemos para a nossa área, esse percentual aumenta. Porque a nossa pesquisa, claro que é uma profissão relativamente nova. 2018 vai se fazer 20 anos da legalização da profissão. Então, parabéns a todos os profissionais de educação física. Espero que estejam assistindo esse vídeo. Então, em 2018, dia 1º de setembro de 2018, faz 20 anos da nossa profissão. Bastante tempo já e tudo. Mas é uma profissão nova, que a ciência é uma ciência nova. A maneira de aplicar, enxergar a ciência, nossos pesquisadores são novos de forma geral, nós somos novos dentro de um contexto de ciência e óbvio que quando a gente está começando alguma coisa, muito se erra, muito tem que se desenvolver e se aprender. Mas na nossa área, sem dúvida nenhuma, mais de 90% dos artigos não servem para bolhufas alguma. Sim, e aí eu vou entrar em convergência com o que o Fernando falou. Muitas vezes essa insistência da leitura de um artigo na graduação pode ser um colateral absurdo. Porque se mais de 90% dos artigos são ruins, aquilo que aquele aluno que não tem uma personalidade científica, ele não tem uma capacidade de discernimento tão boa, ele está entrando em contato com um conhecimento enviesado, um conhecimento mal construído, ele vai replicar isso lá na frente. Então talvez a gente tenha que rever a base do processo científico, a base do desenvolvimento da ciência. Pouco em pós-graduação. Quem me acompanha sabe, eu fiz especialização, mestrado, doutorado. Poucas pessoas que eu convivi como orientadores tinham o discernimento crítico como o meu orientador tem.
Sabe, como o meu orientador nós tínhamos reuniões técnicas científicas onde nós pegávamos os artigos para olhar os pontos fracos do artigo, para apontar, olha, isso aqui tá errado, essa metodologia podia ser diferente, como é que eu iria propor? Claro que dentro desse contexto a gente aprendeu muito, aprendeu a fazer uma coisa que todo o profissional deveria saber, que é filtrar a ciência boa. E que muita gente não tem. Porque daí cai naquela história do bom senso. Mas não é bom senso, é técnico também. Existe um desenvolvimento técnico científico disso. Quando eu li o meu primeiro artigo sobre eletromiografia, acho que foi em 2011, se eu não me engano. Ou 2010. Ou início de 2011, enfim. Cara, eu não tinha conhecimento para entender aquilo ali. Eu não tinha, vamos dizer assim, o equipamento intelectual para entender aquilo ali. Claro que hoje eu sei muito mais coisas sobre isso, porque eu estou estudando isso já faz quase 8 anos. Mas, para o cara que, como eu, entrou naquela época daquele jeito e pegar aquele artigo de vez também, ele também vai ter a mesma dificuldade. Então, as pessoas não vão entendendo as coisas e vão passando para outras que não entendem. E vão interpretando de maneira enviesada. Exatamente. E repassando isso. Ou seja, se eu quisesse, naquela época, né, se eu tivesse uma humildade para ter mais... eu quero saber isso aqui, o que é eletromiografia, então eu vou ter que pegar a porcaria de um livro, sei lá, do Merlet, né, do cara que... dos primeiros, inventou o processo. Do Basmadian, que foram os caras que primeiro escreveram sobre isso. Por quê? Porque lá está a essência da coisa. E nós fizemos uma curva de novo para aquilo que o Ricardo falou e que tu falaste, que nós estamos comentando aqui, a base. Aí na prática... Esporte também é isso, ciência também é isso. O que acontece na prática? Na prática você vê aqui durante o curso, né, da Academia Brasileira de Treinadores, eu tive contato com outros 98 treinadores que estão no esporte. E durante 2 anos, né, o primeiro ano foi desenvolvimento, depois foi aperfeiçoamento, eles vinham me perguntar sobre treinamento de força e tal. E aí quando a gente ia ver a prática, assim, isso falando em alto rendimento, em seleções brasileiras aí, não tinha aquecimento, às vezes tinha treinamento sem aquecimento, aí chegava lá, mas e aquecer? E o aquecimento? Não, a gente não faz não uma tem essa coisinha prática assim e tal, não sei o que, mas, né? E não sabe como fazer o aquecimento. Cara que já está treinando, já está há 10 anos no esporte, por exemplo. Já se formou, já tem pós-graduação, é mestre, é doutor, tal, não sei o quê. E para quem entende um pouquinho, não é muito, um pouquinho de fisiologia, entende que tem que existir uma temperatura tá no livro do ideal tá nos para livros que de fisiologia, primeiro capítulo. Básico, existe uma temperatura... Acelera todas as reações. Isso, existem alguns artigos a respeito de ciclo circadiano muito interessantes, de competição. Por que algumas competições acontecem só depois do meio-dia? Existe um tempo disso, que mais ou menos entre meio-dia e 9 horas da noite é o teu ponto de maior aquecimento natural do teu corpo, que é onde você tem maior quebra de recorde, onde você tem... Então existe um tempo, um ciclo circadiano de temperatura. Hoje em dia a Rússia tem muito isso, aquecimento específico para competição. Sim. Não é para não ter lesão, não tem nada a ver, é para ter mais resultado. É para ter mais resultado. E aqui no Brasil nem se tem conhecimento. Não, mas a gente tem aplicado algumas coisas que vocês não estão... aqui, quem está em casa não está enxergando. Você e o Zacani. O Wagner... Wagner, quer vir aqui? Vem cá. Aí vê o resultado. Mas vem cá. Mas deixa eu acabar esse raciocínio. Vai. Aí não tem o aquecimento. Aí vai para o exercício. O exercício, o cara não sabe executar, o atleta não sabe executar o exercício corretamente. Ele não sabe nem a tarefa do exercício. Você pergunta assim, o que você está tentando fazer no exercício? Aí o atleta fala assim, nunca nem pensei nisso. Eu levanto a coisa. Não é para levantar. Eu levanto uma coisa. Qual é a tarefa do exercício? Não tem isso. Imagem mental da coisa. Não tem. Nós falávamos isso. Ricardo... Então não tem o básico do básico. Então eu não consegui quase nunca aqui no Brasil, fazer realmente um treinamento para alto rendimento. Mesmo com atletas de alto rendimento. Ter a estrutura para porque chegar a isso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retornar. Eu tenho que fazer o básico. E fazendo o básico deu resultado. Já consegue. Também porque no mundo, a gente fala de Brasil, mas também o mundo tem vários absurdos, né? Muito. Então a gente que lê coisas internacionais... Até na Rússia tem. Claro que sim. Não, tem um livro que eu não vou citar pessoas, obviamente, até porque o nome é russo, eu não vou lembrar. Mas tem um cara que o cara publicou um livro sobre treinamento de força
e tá em português, que é uma aberração da natureza, aquele negócio assim. Eu tenho o livro, eu não consegui entender de onde é que saíram aquelas informações, assim, mas é má interpretação que também tem. Eles foram recomendados por alguém que conhece muito, não vou falar nomes, Sim, não vamos citar nomes. para não publicar esse livro. E é uma porcaria e tá sendo vendido aí, cara. Sendo vendido aí, as pessoas lendo e aplicando. Quase deu problema internacional. Mas, sabe? Então existe também esse problema internacional dos pesquisadores, das informações e das interpretações. Eu chamei o Wagner aqui. O Wagner é o preparador físico da seleção brasileira de judô. A gente trabalha junto. Eu faço assessoria fisiológica dos atletas. Então eu troco muita informação, eu faço toda a testagem, os laudos, a gente conversa muita coisa a respeito disso. Algumas correções biomecânicas em teste, um exemplo, a gente foi fazer o salto da plataforma e 2 ou 3 atletas estavam sem mobilidade de tornozelo. Na hora de saltar, você analisa ali, você vê que o calcanhar sobe, aí você chama fisioterapeuta, é uma equipe muito boa, né, de trabalho, tem que corrigir, tem que não sei o quê. Então a gente tem conseguido de maneira extremamente simples, de uma forma até um tanto quanto precária, né? Porque todos os equipamentos são de uso particular, são meus, plataforma de força, célula de carga, fotocélula, tudo é a minha equipe que vai lá se disponibilizar a trabalhar e a gente consegue... Isso é precário? Não, é precário, mas... Eu nunca trabalhei com isso. Tá, então, mas é que assim, são esforços que nós fizemos. Então tem o Gustavo Ribeiro, que é o cara que coleta conosco, o Emerson Fragoso, que são pessoas doutores, doutorandos, mestrandos, que disponibilizam, doam o seu tempo para ir lá fazer. É um trabalho que a gente faz, porque a gente acredita no trabalho do Wagner, que estava fazendo um trabalho magnífico, corrigindo um monte de coisa, e que veio só para agregar. A gente teve resultados incríveis nesse último ano, nos últimos 6 meses, a gente começou em janeiro a fazer o trabalho, já existia um trabalho e resultados muito bons, né, anterior a isso, mas a gente conseguiu potencializar isso. O departamento médico ficou menos povoado, a gente conseguiu corrigir muita coisa com controle de carga, com resposta de carga, graças a essas informações. Então, assim, eu vou encerrar agora. A gente está com muito tempo, mais de quase 1 hora desse segundo bloco, desse segundo material. E o próximo vídeo, aí o Wagner se apresenta, que ele é o menorzinho, ele some perto da gente, mas ele me mandou um áudio dizendo que ele vai ser contundente. Ele disse que ele vai chutar tudo e ele vai falar toda a verdade escondida sobre a morte do Kennedy. Não vai ser sobre a morte do Kennedy. Não vai ser, vai ser sobre a desclassificação. A queda do Ronaldo lá em 98 ele vai contar tudo pra gente do que aconteceu com o Ronaldinho lá na final da Copa. É isso? Não vai ser isso também. Alguma coisa vocês querem deixar de recado aí, pessoal? Gente, as redes sociais de todo mundo tá aparecendo aqui. Se inscrevam no canal, compartilhem o canal. Se gostaram, deem o like. Se não gostaram, sumam daqui, porque a gente não quer a opinião negativa. Não, brincadeira. Você pode comentar o que você quiser. A gente vai respondendo dentro do contexto. O importante é você pensar. Isso aqui é uma conversa entre amigos. Espero que você esteja aproveitando. Isso, voltamos no próximo vídeo. Abraço pra você que tá em casa. Até mais.